Estamos iniciando agora mais um programa Marcos Barbosa Show. E hoje nós temos satisfação de ter aqui um dos grandes artistas do Brasil. Carioca, mineiro atualmente, Oscar Araripe. Como é que vai, Oscar? Prazer, Marcos. É um prazer estar com Prazer você. grande meu, não só um prazer, mas um orgulho muito grande de conhecer você pessoalmente, né? Ah, muito obrigado. E você sendo amigo da Letícia, ficou mais fácil, né? A Letícia é uma... Isso. Não digo velha porque ela é muito nova, mas é uma velha amiga. E também uma artista, né, da fotografia, da pintura. De modo que... E você, né? Porque essa sua revirada da ciência para a arte é exatamente o que a gente quer. Inclusive que aconteça efetivamente na Universidade de Viçosa. Ou seja, é uma universidade. Então, a arte, a cultura e a ciência devem estar juntas, né, Marcos? Arte, cultura e ciência, não, com certeza, né? Muito bom, ali. Mas quem está nos assistindo aí, gostaria de conhecer um pouquinho mais você, né? Você é bastante conhecido como um pintor e autor de livros. Mas a sua vida, onde é que você começou, né? Quanto tempo? Eu tive a sorte de ter uma vida interessante. Né? Aliás, muito mais até do que eu mereci. Que bom. Eu sou carioca, né? Embora seja um mineiro há 35 anos que eu moro em Minas. Minha mulher é mineira, tenho 3 filhos mineiros. Sou cidadão honorário de 4 cidades de Minas. Ou seja... Eu só não sou mineiro porque a gente não pode ser o que não é. Né? Não tem jeito, né? Mas eu nasci no Rio de Janeiro e tive a felicidade de conhecer o Rio de Janeiro, não só numa época muito interessante, né? Que culminou com os anos 60, né? Sim. E depois já foi muito mais difícil. Mas conhecendo o subúrbio do Rio, porque papai era médico e foi clinicar, então a minha primeira infância foi muito dos jardins dos subúrbios, das pipas, dos balões, né? Então, isso, muito rica. Muito rica, muito rica. E depois nos anos 50, eu me mudei para Ipanema, então eu fui garoto de Ipanema antes da garota, né? E ali morei até o golpe militar, né? E com o golpe militar eu tive essas punições e sofreu alguma coisa na época? Eu tive 3 punições públicas e notórias. Tenho um pedido de anistia política na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. E essa minha trajetória política, na realidade, foi o que me trouxe, um dos motivos que me trouxe a Minas. Porque para o carioca, Minas é o refúgio, né? São as montanhas. Quando a gente... Vou fugir para as montanhas. Exatamente. Eu, quando me pergunto como é que você foi parar em Minas, ontem mesmo eu disse isso para a Sandra Galhardo, fugido, né? Fugido. E de fato foi, porque eu fui jornalista do Correio da Manhã. Eu me formei em Direito, na Nacional de Direito, fui da Ação Popular, do diretório da faculdade e jornalista do Correio da Manhã e do Jornal do Brasil. Nos anos, em 60 e 68, eu quis deixar o jornalismo, já nos anos 70, melhor dizendo, e fui à China, morei lá 6 meses, escrevi um livro sobre a China, que foi um livro de muito sucesso, até porque... Mas no tempo que era ainda... Era no tempo da Revolução Cultural, né? Foi o momento em que o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a China. E isso foi um dos grandes motivos do sucesso do livro, né? Porque era o único livro que tinha em português sobre a China. Mas esse sucesso do livro, ao mesmo tempo, e aqueles eram esses anos difíceis, né? Que o pessoal chama de chumbo, mas eu diria que era de plutônio. Plutônio? Então eu não consegui... E que você superou, sobreviveu. Kryptonita. Kryptonita, Os anos da Kryptonita. E eu tive... E com esse livro, com o sucesso desse livro, eu não consegui mais emprego em lugar nenhum, né? Nem na imprensa, nem fora da imprensa. Foi quando eu resolvi dar um outro sentido na minha vida. Então, eu fui para uma cidade muito isolada, chamada Mirantão,
que é um nome lindo, né? Já diz que é assim... Então, um mirante grande. Um mirante altíssimo. E nesse lugar eu morei lá 13 anos, sem eletricidade. E lá eu reconduzi minha vida para essa minha grande paixão, desde a infância, que é a pintura, né? Porque eu vi, toda a minha trajetória foi de escrita, né? Mas ali eu precisei encontrar uma atividade que dependesse só de mim, que não precisasse ser empregado, né? Sim, é verdade. Então a pintura foi essa solução, e eu com 6 meses eu era profissional disso, e desde então eu vivo exclusivamente disso. E tudo que temos, eu e minha mulher, conseguimos com essa pintura, né? Então, em linhas gerais, é essa trajetória, que foi muito feliz em Minas em muitos aspectos. Inclusive porque eu tenho mesmo uma coisa kármica com Minas, porque o meu primeiro trabalho assim, cultural de vulto, e na imprensa eu fui um artista, um jornalista cultural, mas o meu primeiro trabalho de vulto artístico foi a adaptação do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, em 1966, num dos primeiros festivais de inverno, com o Otton Bastos e a Maria Fernanda. Depois nós fizemos no Rio, no João Caetano. Então, quando eu tive que fugir, entre aspas, meu lugar era Minas, que já tinha dado certo, né? Tá certo. E você hoje está morando em... Eu moro em Tiradentes, naquela magnífica cidade, aos pés daquela magnífica serra, onde nós temos uma galeria, minha pessoal, e temos também uma fundação cultural com uma galeria, onde a gente, principalmente a minha mulher, Cidinha Araripe, desenvolve vários programas culturais, em torno de um piano de cauda. Parece assim uma coisa, piano de cauda, mas nós tivemos vendo com todo o cultural que aquela região tem, não tem um piano de cauda num raio de 100 quilômetros. Tá vendo? Você tem uma foto lá sua? Tem aqui. Deixa eu mostrar aqui a foto lá do seu... Da nossa fundação. É uma fundação? É uma fundação. É um estúdio, né? O estúdio é atrás, né? É atrás. Aí é a fundação, as duas galerias. Lá, a imagem. Bonita, olha que imagem bonita, ficou bonito, muito assim. linda. Lá no fundo, na a matriz esquerda, de Santo Antônio. É aqui, ó. E aqui nas bandeirinhas. Aqui, isso, nas bandeirinhas. As duas bandeirinhas. Essa ladeira é muito conhecida, né? Todos os turistas ali. Eu tinha uma vizinha de quem eu comprei a casa, que é hoje a fundação, que ela nunca tinha saído de Tiradentes, nem a Belo Horizonte ela foi. E ela dizia que essa era a rua mais bonita do mundo. E é pior que ela tinha razão. É verdade. Eu teria várias fotos também. Mas, o que você está fazendo em Viçosa? Como é que você apareceu por aqui? Eu tenho assim, eu venho acompanhando o trabalho de Viçosa há muitos anos. O trabalho do Colune, que eu tenho um carinho muito especial, sei a importância, tenho amigos que tiveram filhos aqui. Sim. E eu estive há 2 anos atrás participando da Bienal de Chapingo, no México, e que a Universidade de Chapingo é a Viçosa do México. Né? Então, também me deu mais a consciência do que poderia Viçosa ser de interessante para Chapingo e Chapingo para Vitória. Né? Gostaria até de falar um pouco sobre isso. A nossa universidade aqui, ela tem um campus maravilhoso, né? Maravilhoso, e prédios maravilhosos. Essa mata estupenda, que me lembra muito a Floresta da Tijuca, né? Uma televisão, né? O que falta aqui na nossa universidade é essa mudança é a arte e a cultura, na verdade, né? Ou seja, passar dessa fase da arte e da cultura sendo feita por abnegados e passar a ser uma coisa de programação cultural mesmo, formalizado, né? Formalizado e como vida, não como entretenimento, não apenas, melhor dizendo, como entretenimento, como evento, mas integrando
a arte e a cultura na vida da universidade, porque a arte tem muito o que dizer para a ciência. Olha, o que você está dizendo vai chegar lá no nosso diretor do Centro de Artes e Humanidades. Pessoal, a Universidade Pessoal tem um Centro de Artes e Humanidades, não é? Porque, na que está precisando de fazer mais isso, né? Nós temos o curso de jornalismo aqui, nós temos o curso de comunicação de aqui, dança também, que não deixa de estar dentro da cultura. E eu gostaria até de dizer uma coisa não muito agradável, porque ele deu uma palestra maravilhosa no auditório do Departamento de Economia Rural, e tinham 18 pessoas presentes. Você sabe que eu estaria lá, mas eu perdi essa informação pelo site e tudo. Pois é, né? no site estava da UFV e não tinha ninguém desses setores lá. Nem um aluno de jornalismo, nem um professor de jornalismo, da comunicação e da parte de artes e danças. Letícia, Isso foi para mim, eu fui de calça jeans, esperando com a minha câmera fotográfica, esperando que eu fosse assentar no chão. 200, 300 pessoas. Eu pensei que eu não fosse encontrar espaço para sentar, que eu fosse sentar no chão. Pois é. Eu gostaria de dizer alguma coisa, muito bem lembrado, Letícia. Fique à vontade. Agora, eram 18 pessoas maravilhosas, porque a participação foi excelente, as perguntas maravilhosas, muito bem formuladas. E uma hora antes, a convite do professor Hélio Pereira, do Colune, que eu quero aqui fazer um destaque desses abnegados, e não só abnegados, já num nível aonde precisa o problema ser resolvido, né? O professor Hélio, quando recebeu o convite, imediatamente me convidou para dar uma palestra para os alunos do Colune, e foram 200 e tantos estudantes, e de um altíssimo nível de perguntas existenciais, políticas. Agora também? Agora, uma hora antes. Antes. Lá no Colune. Então, o que acontece? É preciso falar aos olhos. Né? Não pode falar aos ouvidos, tem que falar aos olhos. Ou seja, a nossa simpaticíssima reitora, né, que tem uma fisionomia tão alegre, né? Os outros professores, diretores, eles têm que convidar, não só ir participar, como levar os estudantes, fazer o que o professor Hélio fez. Ou seja, abrir um espaço de aula para uma nova aula, né? Uma aula que parte que não é ensino, é existência, né? Não é ensino, é cultura, né? É vida. E parece um pequeno exemplo, porque isso parece uma coisa, essas teorias poéticas que eu desenvolvo parecem coisas nas nuvens, mas não é. Ontem, na exposição, tinha uma professora de biologia. Você viu o rapaz lá? Eu vi que ele deu um tempo. Mas pode concluir. Não, rapidamente é o seguinte, eu como artista, eu digo que as cores não existem. O que existe é a arte que faz da tinta cor, né? Então é a vida que faz da tinta cor. Então essa professora que esteve lá, eu perguntei para ela olha no microscópio essas coisas muito mínimas, e eu perguntei, tem cor? Ela disse, não, a gente põe cor para diferenciar o que é proteína, o que é lipídio, o que é não sei o quê. Então, você veja como a arte tem uma enorme contribuição para a ciência. Né? É um simples exemplo, né? Mas está aí. E além disso, muitos outros. É verdade. Letícia, muitos outros. Só para encerrar, que daqui a pouco nós começamos outra parte, todo mundo sabe, vocês artistas e tudo, nós sabemos, música, arte, etc., pode ter uma participação no processo cognitivo do ser humano fantástico, por isso que ele é importante também, no desenvolvimento da inteligência das pessoas. Certo. Claro. A abertura, né? A abertura das mentes, porque são duas coisas que se complementam, e estamos numa universidade. Arte é primeiro fazer, depois fazer e, por fim, fazer. Né? Então, a universidade é primeiro ensinar, segundo ensinar e depois ensinar. Né? Então, o fazer, ele se transforma em conhecimento, mas a arte não é conhecimento. Então, se complementa, não é isso? Então, tá bom, só um minutinho para
Nós voltamos já já. Fique aí e aguarde.